gasolina vai aumentar. Feijão aumentou. O que tem? Feijão aumentou. Bem feito, aumentou o feijão. Tem que ter uma pra fazer a base? É, fazer o H. Esse canal reflete apenas opiniões pessoais, exaurindo-se corporações. Fala, meus amigos, beleza? Deixa eu configurar aqui meu microfone, propriedades. Legal, agora foi. Bom, vídeo de hoje para tratar de uma análise que eu fiz de conjuntura econômica para a gente ver basicamente o que está acontecendo aí no cenário macroeconômico brasileiro. Obviamente eu não vou fazer nenhum tipo de aposta aqui, eu só vou apresentar os dados. São dados retirados do CAGED, são dados retirados da RAIS, são dados retirados do IBGE e também do consolidado do Banco Central. Então temos dados de desemprego, inflação, taxa cambial e também mortes por armas de fogo, né? Para a gente ver como é que está a situação no Brasil hoje. A gente sabe que o debate ficou muito poluído, sem muito acesso à informação, e o meu papel aqui é tentar explorar ao máximo essa falha de informação e trazer pontos relevantes aí para que sejam discutidos à luz da teoria econômica. Então, sem mais delongas, a gente pode apresentar aqui para vocês aqui. Na verdade, o tema não será só desemprego, né? Será um tema mais amplo. Claro que desemprego influencia na minha análise, mas não é só desemprego que eu quero discutir. Bom, a princípio, quando a gente analisa a taxa de desocupados, a gente percebe um recorde histórico da trajetória. Além disso, mesmo na RAIS, quando se fala em criação de emprego, na verdade houve uma mudança, né, na metodologia de cálculo que incorpora pessoas que estão sem salários, mas estão recebendo algum benefício através de auxílio-desemprego, também o benefício de prestação continuada ou continuação do emprego. Existe ali um benefício onde o cara não necessariamente está com a sua carteira ativa, mas está constando como empregado formal na RAIS, o que é um problema, né? A gente sabe que o ideal é que quando a gente analise uma trajetória, a manutenção da metodologia é super importante. Não à toa a gente percebe que a taxa de desemprego hoje é mais do que o dobro do que no menor número aqui que a gente teve de 6,2 no governo Dilma, né? Isso é obviamente fácil de explicar o porquê que estamos com essa taxa tão elevada assim, mas não necessariamente precisa entrar numa narrativa. A taxa de desemprego, além de estar elevada, essa taxa também está contaminada porque pelo mercado informal, então a gente só está falando de desocupados. Nem na informalidade esse pessoal está inserido. Assim sendo, a gente tem aí uma explosão, não à toa aí da desigualdade, uma redução grande na participação salarial no PIB. Então cada vez mais a gente produz menos ainda mais proporcionalmente em relação ao fator de trabalho, né? Então a gente produz menos, mas cada vez mais capital intensivo e menos trabalho intensivo. Isso tem ficado claro aí nos resultados do setor de serviços, que vem caindo, e quando a gente analisa, por exemplo, dados setoriais, até mesmo em bolsa, a gente percebe, por exemplo, de forma bem clara, que nos últimos 6 meses o setor de serviços foi um setor aí que padeceu bastante aí em relação a qualquer tipo de resultado, né? Eu vou mostrar aqui para vocês basicamente como tem ficado, mas o setor de serviços ele tem ficado assim muito aquém, mas muito aquém mesmo aí do que se espera basicamente desse setor, né? Então tem sofrido bastante aí em relação a qualquer tipo de análise, né? Tem sofrido muito. Então quando eu pego aqui o setor de serviços, por exemplo, em capital aberto, e pego uma média, né, nos últimos 6 meses, o comércio representado em empresas de capital aberto caiu, como Magalu, Lojas Renner e Loja Americana, em média 30%, né, em termos de valor de mercado. Isso diz o seguinte, a questão do comércio, né, a produção através de serviços tem caído muito. A construção civil nem se fala, né, uma queda nos últimos 6 meses realmente bastante relevante, né? Então uma queda de quase 50%. Alimentos e bebidas enfrentando uma certa dificuldade.
Setores como a energia elétrica apresentam aí uma manutenção, não à toa, né? São setores indexados. O setor financeiro apresenta queda, mas mantém aí na média uma constante ainda, inclusive de crescimento, mas muito abaixo da inflação. E temos aí outros setores, como o setor de siderurgia e metalurgia, sofrendo bastante, aí, principalmente nos últimos 3 meses, com a pressão vinda aí do mercado chinês, né, por redução de preços e tudo mais. Todas essas quedas vêm dos últimos 3 meses por redução de preços no minério de ferro. Ainda assim, a gente analisando a taxa de desocupados, a gente percebe que a gente deve encontrar ainda um salto agora nesse próximo trimestre. Vamos acompanhar aí como que vai ficar o segundo trimestre da PNAD contínuo. A inflação, que é um fenômeno cíclico aqui, ó, e de cunho eleitoreiro, a gente percebe que toda vez que existe uma mudança, né, um acirramento grande na questão eleitoral, a inflação se acelera. Então não foi assim com o Fernando Henrique para Lula, foi assim com Dilma 1 para Dilma 2. Tivemos uma pressão inflacionária relevante, só que a Dilma depois ela tenta segurar a inflação e ela é cedida pelo Temer. E o Temer é talvez aí o governo mais exitoso no controle inflacionário, não à toa o binômio Ilan no Banco Central e Meirelles na Fazenda fez um excelente trabalho aqui no controle inflacionário, no ajuste de contas públicas, mas que Bolsonaro rapidamente, né, só o binômio Paulo Guedes e Campos Neto rapidamente deterioraram muito aí a capacidade de compra do real. E isso tem a ver também com o lado fiscal, com o lado do populismo fiscal que vem sendo implementado, né? Então temos aí uma aceleração na inflação, e se a gente reparar, essa aceleração ainda não chegou no auge, porque existe um ciclo eleitoral clássico aqui, e a gente percebe que na troca de governo esse ciclo tende a subir. Então muita gente apostando, por exemplo, quando a gente analisa os dados do Copom, por exemplo, a gente tem investigado dados do Copom que vem trazendo resultados bastante significativos, né, e pequenos em relação às metas, né? Então quando eu analiso, por exemplo, o Copom, ele está apostando em quê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá a questão do Copom. Vocês não estão enxergando, mas eu estou enxergando aqui como é que eles estão fazendo as previsões aqui em relação ao próximo semestre, né? Então deixa eu ver aqui Copom, IPCA. Bom, tá difícil enxergar aqui como é que ficou. Nossa, meu computador tá muito lento. Cheio de transmissão, comunidade, XP. Deixa eu ver aqui. Já sei, eu tenho que analisar no meu grupo. É um outro grupo, é um grupo de Telegram que aparece aqui essas informações. Então preciso entrar aqui no meu Telegram, verificar como é que tá essas informações em relação ao mercado, e vai aparecer aqui para mim mais ou menos a meta que o mercado acha que vai ficar a inflação. Então deixa eu ver aqui IPCA. Então na pesquisa do pré-Copom, não existe uma análise consensual aí do Copom, mas o pessoal coloca aí como meta, né, mais ou menos para a inflação em torno de 4 a 5% no ano de 2022, ou seja, ano eleitoral. O que não faz nenhum sentido quando a gente analisa ciclos políticos, tá? O ciclo político ele domina o cenário econômico, porque basicamente quando está acirrado o incumbent tende a acelerar o populismo fiscal para poder manter-se no cargo e até mesmo entregar uma condição, caso ele perca, pior para o seu sucessor. Então isso é um ponto relevante, né? É um ponto importante aí quando a gente vai analisar essas trajetórias. A gente precisa ficar atentos
em relação a isso, não ser pego de calça arriada, ou seja, não ser pego com uma desinformação. Então, o IPCA aí, com quase 100% de certeza, vai passar muito ao largo desse número de 4%, provavelmente deve se acelerar, e eu prevejo aí uma aceleração aos moldes que aconteceu com o Fernando Henrique, ou seja, às vezes pode até duplicar, a gente chegar num cenário quase que inédito aí em relação à trajetória de IPCA. Isso é bastante preocupante, né? Principalmente porque é custoso, né, você segurar essa dívida, e a gente sofreu muito com isso, principalmente nos primeiros anos do governo Lula. Na análise cambial, a gente percebe que existe uma nova ancoragem cambial. Essa média que eu fui pegando médias históricas, e a média do Bolsonaro, né, principalmente nesses governos, já está acelerando, passando muito da casa dos 5, né? Enquanto que ele tinha ali inicialmente uma média de 4,54, Temer no todo o seu governo teve 3,41 e Dilma 1,98. Então Bolsonaro ele tem acelerado muito essa desvalorização cambial, o que nos coloca em uma situação muito preocupante, mas é preciso que ele arrefeça esse dólar caso ele queira entregar um número mais ou menos dentro de 2 dígitos, mais abaixo de 20% de inflação, que seria algo inédito. Então é preciso a gente ficar acompanhando aí essa trajetória. E além de tudo, né, além da gente discutir taxa de câmbio, a gente pode discutir também morte por armas de fogo, que basicamente vem se acelerando, né, ao longo desse processo, né? As mortes por armas de fogo tiveram uma queda aqui e uma aceleração no governo Dilma. No governo Temer, e continuam se acelerando no governo Bolsonaro, ou seja, a gente já está indo para 14 mortes, 14 assassinatos por ano por 10 mil habitantes, o que é uma notícia muito triste. E para finalizar, quero agradecer a inscrição de vocês aqui. Eu fui atualizar essas lâminas, esses slides, e percebi que eu quase aumentei em 500 o número de inscritos em menos de 3 meses. Então, algo super relevante. Então, peço aí mais uma vez que vocês continuem apoiando o canal. E é isso. Vou ficando por aqui. Quaisquer dúvidas e sugestões podem deixar aí como perguntas e sugestões. Não deixem de curtir o vídeo, porque é super importante, porque traz aí mais novidades aí para outras pessoas, né, que ainda não conhecem o canal. Um abraço.